Oi, eu sou o Gatito. Hoje irei falar um pouco sobre o fusível, como ele funciona, quais são os tipos de aplicações e vou comparar a sua atuação e proteção com as de um disjuntor termomagnético. O que é um fusível? Fusível é um dispositivo utilizado para proteger um circuito elétrico de um curto-circuito e sobrecarga de longa duração. É composto de 5 partes. A primeira, a base, é o suporte da estrutura do fusível. A segunda, a porta fusível, local onde ficam os fusíveis. Terceiro, anel de proteção, serve para proteger a rosca da base, evitando o contato dela com o circuito. A quarta, o fusível, parte que contém o elo fusível. A quinta, o indicador, parte indicativa da operação do fusível. Qual sua função? A função do fusível é tornar um circuito elétrico seguro. A eletricidade pode causar muitos danos e provocar acidentes se não for utilizada da maneira correta. Essas alterações elétricas podem causar danos aos equipamentos elétricos e até mesmo incêndios. É por esses perigos que os fusíveis são utilizados. Quando a corrente elétrica atinge uma intensidade maior do que o limite do fusível, a liga esquenta e se funde. Dessa forma, a passagem da corrente é interrompida e o circuito desliga. Características do fusível. Corrente nominal é o valor da corrente que o fusível aguenta sem se fundir. Esse valor normalmente está indicado no corpo do fusível. Corrente de ruptura é o maior valor de uma corrente que o fusível tem capacidade para interromper. Corrente convencional de atuação é o valor exato de uma corrente que faz o fusível atuar em um tempo definido. Curva característica é a apresentação da relação entre o tempo necessário para a interrupção devido à corrente. Essa curva determina se o fusível é rápido ou retardado, dependendo do tempo de atuação. Elo fusível. O elo do fusível pode ser feito de chumbo ou estanho. O chumbo se funde a 327 graus e o estanho a 232 graus. A velocidade de ação do fusível depende do material utilizado na fabricação. Categoria de uso dos fusíveis. Eles são classificados com 2 letras. A primeira é minúscula e indica se o fusível protege apenas contra curto-circuito ou se protege também contra sobrecarga. Já a segunda letra é maiúscula e indica para que tipo de circuito aquele fusível é indicado. Tipos de fusíveis. Fusível NH são utilizados para proteger instalações elétricas industriais de sobrecorrentes de curto-circuito. Sua categoria de utilização é GL ou GG e podem ter 6 tamanhos diferentes. Atendem correntes nominais de 6 a 1250 amperes. São limitadores de corrente e possuem alta capacidade de interrupção. Fusível D são utilizados para proteger instalações elétricas de curto-circuito. São seguros e podem ser manuseados sem risco de choque. Sua categoria de utilização é GL/GG e podem ter 3 tamanhos diferentes. Atendem a correntes nominais de 2 a 100 amperes com capacidade de interrupção um pouco abaixo. Veja as classificações de fusível, a imagem ao lado. Diferenças entre disjuntor e fusível. O fusível é um elo condutor, usado em residências e na indústria leve, para conter um curto-circuito ou sobrecarga. O elo se funde e interrompe a passagem da corrente. Precisa ser trocado após desligar o circuito. Já o disjuntor é uma chave magnética usada na indústria pesada e em edifícios modernos. Ao receber sobrecarga ou curto-circuito, desliga automaticamente o circuito. Pode continuar sendo utilizado após a resolução do problema de sobrecarga do circuito. Qual é o melhor, fusível ou disjuntor? O disjuntor é considerado mais vantajoso do que o fusível, porque não precisa ser trocado. Quando o problema de sobrecarga ou curto-circuito é resolvido, é só religar o disjuntor para restabelecer a circulação da corrente. O fusível queima para conter a sobrecarga quando recebe uma corrente muito menor do que a capacidade do circuito, e depois precisa ser substituído. Os disjuntores normalmente são projetados para atender às necessidades da indústria pesada. Já os fusíveis são mais utilizados em circuitos domésticos e na indústria leve. Mas edifícios e casas mais modernos também já utilizam dos disjuntores. No tempo decorrido de trabalho, isso foi o máximo de informações que eu consegui reunir para vocês. Espero que